agradeço o retorno. Eu, enquanto isso, vou apresentar o João. O professor João Bezinelli é psicoterapeuta, mestre em psicologia clínica e estudos junguianos pela PUC São Paulo, especialização em psicoterapia junguiana pela PUC São Paulo. O João vai ter o prazer de apresentar para a gente Jung, corpo, self e espiritualidade. Obrigado, Márcia. Bom, eu queria aproveitar e começar com agradecimentos, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estou nessa casa, essa casa me abriga, ou me aguenta, conforme alguns, por 30 anos. E, enfim, sou muito grato a ela. Quero agradecer também às pessoas que estão promovendo esse encontro. Não é o caso de citar nomes, são tantos os nomes, mas assim o carinho, né, que está sendo realizado o encontro e essa possibilidade de a gente ter contato Jung, espiritualidade aqui e até a Inglaterra, por exemplo, nesse momento, né? Mais uma vez estou muito feliz de estar também nessa mesa, nessa cadeira, né, nem é mesa, em pessoas que eu respeito muito, que eu gosto muito, que oferecem muito para a gente em termos de psicologia, né? E, finalmente, né, o mais importante é a presença de vocês, pessoas que eu conheço há muitos anos e que, enfim, nos gostamos também, né? Eu acho que eu vou falar ali de pé, que, enfim, corro o perigo de desmaio, aqui é melhor, mas em pé acho que eu fico mais visível. Eu receio que o que eu vou falar aqui possa ter, pelo menos à primeira vista e para alguns, um tom um pouco saudosista. Eu vou falar de um Jung clássico, de Jung que falava de sonhos, de self, de imaginação ativa, que pintava mandalas no seu livro vermelho, no seu livro negro, que talhava na pedra as suas dores, os seus mitos. Um Jung que dialogava com Filemon, na sua personagem interna, enquanto caminhava pelos jardins, né, de Kuznets. Vou falar daquele Jung que às vezes se sentava à beira do lago de Zurique e com o cabo de uma pá, como se fosse um estilete, ele ia traçando pequenos canais na areia da margem, liberando as águas acumuladas desde a nascente. Ele liberava o caminho para que as águas alcançassem o grande lago. Bem, na verdade, em se tratando de Jung, e agora fazendo metáforas, saber da nossa nascente inconsciente, de onde tudo provém, liberar as emoções que represamos no nosso caminho e dar-lhes um sentido em direção ao grande lago, foi, na realidade, o seu trabalho de vida. Mas, como disse, tudo isso pode soar um pouco antigo. Nos dias de hoje, parece que nunca temos tempo, aquele tempo junguiano de refletir, de registrar, de desenhar nossos sonhos. Os sonhos se perdem no alarme do iPhone da manhã. Estamos sempre atrasados. Não é só o tempo que não temos, mas também a massa de informações que nos chegam através da internet, da web e da inteligência artificial. Elas são tantas as informações que às vezes nos causam um efeito contrário. Nos causam uma indigestão intelectual, uma angústia por não sermos capazes de assimilar tudo que nos é oferecido. Parece que estamos sempre devendo, sempre em falta, numa corrida que nunca termina e que nunca se ganha. Essa é a mais nova neurose. Creio que já está até no DSM, não está, não? Faz-se então a pergunta, nesse novo mundo, Jung é ainda possível? Ainda há um espaço para nós, para a vida espiritual? Na era do Face, do Instagram, das fake news, da pós-verdade, das deepfakes, da realidade aumentada, Jung e a espiritualidade
ainda são possíveis? Como somos afetados por esse mundo novo que nos rodeia? Qual o efeito em nós dessas imagens que passam numa sucessão, umas seguindo-se às outras, quase não deixando marcas, quase não se fixando na memória? Quando acabamos de ver, já não sabemos o que vimos. Registramos milhares de fotos que nunca veremos, e ao registrar, deixamos de viver aquele momento que foi único. São imagens fugidias que desfilam frente a um corpo estático. Qual é o efeito desse fluxo de superficialidade sem profundidade? Seríamos hoje vítimas de aplicativos projetados para fornecer uma experiência viciante, com técnicas psicológicas para estimular a liberação de dopamina, a vivência do prazer e da recompensa. Nosso ego ficou dependente do like e, na falta dele, crises terríveis de abstinência. Não se trata de um desmerecimento das maravilhas do engenho humano. Não sou tão saudosista assim. Estou apenas fazendo um recorte apontando que toda maravilha traz em si o seu lado sombrio. E quanto ao nosso ego, bem, precisamos dos likes. Eles fazem bem ao ego e, de certa forma, o ego é tudo que a gente tem. Vamos pensar um pouco sobre o ego. Sem ele, seríamos loucos. O ego é aquilo que em mim me diz que eu sou. E como ele é também o possuidor da memória, ele me faz saber quem eu fui ontem, e em fazendo assim, ele costura a minha história e me faz ser um indivíduo. Ou seja, me faz ser um ser único e diferente dos demais. Ele planeja meu amanhã e, sendo um ego forte, concretiza meus anseios e constrói meus sonhos. Mas para onde vamos quando realizamos o desejado, ou quando o desejado deixou de ser importante? Para onde vamos quando sentimos a missão cumprida ou quando não há mais missões? Para onde vamos quando chegamos aonde planejamos chegar? Para onde vamos quando o ego fica desértico e tudo parece sem sentido? Tempos de depressão. O ego não tem respostas para as grandes questões da vida. É preciso, então, abrir as janelas para a alma. Da superficialidade, buscar a profundidade. Saber que certas depressões são um chamado e que a água da vida que nos vivificava agora refluiu para a nascente inconsciente. É hora de entender que o sentido da neurose que nos tortura pode nos fazer empreender a busca. Que a dor pode aguçar os sentidos e nos fazer escutar aquelas respostas do espírito que o ego não sabe, que o ego não tem. E então, o espírito nos responde. Nos fala através de um sonho, se mostra em uma sincronicidade, faz com que encontremos alguém especial, se apresenta através de uma imagem, de uma visão, em suma, de um símbolo. Por isso, Jung, hoje, não só é possível, como necessário. Para Jung, é justamente nos momentos em que nós egos, não temos mais saída, quando vivemos a noite escura do ego, é que somos atravessados por uma imagem simbólica, por um símbolo redentor, pela imagem mais possível de representar o irrepresentável. A vida, a energia nessa fase reflui do ego, vai para o inconsciente e lança agora do inconsciente uma imagem, um símbolo luminoso que nos atrai, nos fascina e lança um raio de luz na escuridão do ego. Às vezes, nos traz como que um saber instintivo que vai além do que foi aprendido nas vivências pessoais cotidianas. Às vezes, a imagem simbólica nos leva a vivências de transcendência, deixando tênue o véu que separa a matéria e espírito,
deixando visível o outro lado. De repente, um vislumbre de não-tempo, de eternidade, de totalidade. Talvez seja mais fácil me fazer entender sobre alguma dessas coisas através de um exemplo, de uma vivência pessoal que me impressionou muito. Quando eu era criança, meus pais eram muito amigos de um casal que tinha uma filha, uma jovem, que um dia teve um câncer que se mostrou incurável. E a doença levou-a rapidamente. Uma tragédia, uma vivência que é descrita como sendo a maior dor humana, a morte do filho jovem. Um dia, essa mãe, visitando meus pais, contou um episódio que eu, menino, nunca mais me esqueci. Contou que logo após a morte da filha, saindo de uma visita que fizera ao cemitério, fora até uma igreja e ali deixou-se ficar. Na sua dor, rezava e chorava em silêncio, ajoelhada em frente ao altar. Ao erguer os olhos, viu no altar a imagem da Virgem, de cujos olhos também vertiam lágrimas. De repente, na vivência da dor, duas mulheres, duas mães que perderam seus filhos, uma terrena e uma divina, como que compartilham do mesmo sofrimento. Duas instâncias separadas no tempo e no espaço, no drama pessoal e no mito religioso, agora se encontram. O sofrimento daquela mãe deixava de ser um sofrimento somente pessoal, mas era compartilhado em um drama arquetípico, cósmico. Era também o sofrimento da Virgem, com quem agora se identificava. Choravam mutuamente o mesmo choro. Nesse momento, a santa é um pouco humana e, em algum lugar, somos um pouco divinos, formando uma totalidade. Essa visão luminosa não deixou seu sofrimento menor, mas em algum lugar, no fundo de si, desenrolava-se a progressão do mito religioso, que implica na perenidade da vida e na percepção de que, em algum momento, haverá o reencontro com o ser querido. A visão da Virgem que chora, um choro de lágrimas reais, é um símbolo que dilui o tênue véu que separa os mundos e forma um todo de tempo e espaço, um aqui e um eterno simultâneos, que faz com que vivêssemos não a fé, mas uma certeza. É a vivência de uma realidade. Essa vivência simbólica traçou um caminho que vai da tragédia egóica, aquela tragédia vivida por um ego impotente, até a certeza arquetípica da continuidade da vida que nenhuma palavra amiga seria capaz de oferecer. Esse trajeto do ego ao eu profundo, ou self, é o objetivo maior da psicoterapia junguiana. Quando jovens, nossa tarefa é realizar o fortalecimento do ego, é livrarmos-nos das amarras neuróticas que nos ligam ao passado, é a elaboração do complexo materno e paterno que nos mantém sempre um pouco infantis. São os obstáculos que dificultam o fluir, que nos fazem criar dependências e a ter medo da vida. Muitos dos que nos procuram, principalmente jovens, não precisam mais que esse fortalecimento egóico para levar a vida à frente, para levar a vida adiante. Para outros, entretanto, comumente um pouco mais tarde na vida, tudo pode andar tão bem até que chegue a noite escura do ego que descrevemos acima. Então, a psicoterapia deve se propor a cumprir o significado da própria palavra psicoterapia, servir a alma. Psique igual a alma, terapem, servir. Antigamente significava servir aos deuses no templo. Então, ser terapeuta é poder servir. Servir ao espírito. Servir ao espírito que habita em nós e no nosso paciente. Nosso ofício é testemunhar, talvez facilitar esse contato, ajudar a retirar os obstáculos que impedem o fluxo da nascente ao lago. Considero a ideia do arquétipo um conceito maravilhoso, na verdade.
gosto de compreendê-lo como um conceito psicossomático e espiritual. Um conceito que une a camada constituinte básica do humana, o corpo, os hormônios, as vísceras, e os conecta ao espírito. Corpo, alma e espírito. Jung explicava o arquétipo, recorrendo à metáfora do espectro luminoso, uma gradação que ia do infravermelho ao ultravioleta, ou seja, os instintos passando gradualmente pelos processos fisiológicos do organismo até o ultravioleta psíquico, onde já não há nenhum traço fisiológico. E se formos ainda mais fundo, e isso é importante, já não se trata nem mais do psíquico, embora só podemos perceber o além psíquico através da própria psique. Assim, a imagem arquetípica, o símbolo, o grande símbolo luminoso, palavras que querem dizer a mesma coisa, expressam a relação entre corpo e o espírito, entre o imanente e o transcendente, entre o conhecido e o mistério. O nosso curso aqui no SEDES, conhecido como Jung Corpo, tem esse corpo no título em virtude dos ensinamentos sobre o emprego do trabalho corporal na psicoterapia, como nos foi ensinado pelo Dr. Peter Sandor. Hoje já é bastante conhecido e estudado os efeitos terapêuticos desses trabalhos, realizados principalmente com a calatonia. Não é incomum vermos na prática dos trabalhos corporais o relaxamento das contrações musculares e, com ela, a liberação das emoções reprimidas, represadas, muitas vezes acompanhadas de imagens significativas e, por vezes, traumáticas. Às vezes, emoções sem imagens que um choro profundo talvez denotem traumas anteriores à formação do ego e da memória. Às vezes, ocorre como uma compensação. O resgate de uma lembrança necessária à consciência naquele ponto do caminho do paciente. É a desobstrução do canal que vai do corpo ao self, do corpo ao espírito. Como que se o trabalho em um polo, o corpo, ajudasse a mobilizar o outro, o self. E, às vezes, no exercício, apenas o surgimento de um riso infantil, de um ego quase adormecido, um riso do qual nunca saberemos a motivação. Bem, não sabemos, mas é sempre possível imaginar. Talvez este fosse o sorriso de Lúcia, uma garota bonita e triste, que nas sessões sempre pedia que lhe fosse feito calatonia. Viver até os 3 anos de idade em um orfanato, quando então for adotada, e nunca soube de sua origem, de sua história pregressa. Por trás de sua persona bem comportada, delicada, uma agressividade contida, que era vivida na superfície como depressão. Essa rejeição básica é sempre muito difícil de lidar. Na relação com o terapeuta, parece sempre existir o medo de ser novamente abandonada. Às vezes emerge em agressividade para testar nossa capacidade de aceitação, de acolhimento, de que não será novamente abandonada. Logo seguida, por uma culpa e pelo medo de novamente perder o afeto. Então, recompõe-se a persona delicada e bem comportada. Por baixo até mesmo da raiva, há um enorme vazio que as experiências de sua vida cotidiana não conseguem preencher. Foram muitas as sessões, muitas calatonias, muitas imagens. Muitos fatores atuam numa terapia profunda que nem sempre podem ser mensuráveis. Por exemplo, no emprego da calatonia, não só o toque e tudo que pode ser transmitido através de um toque, mas também atuam a postura delicada do terapeuta, o espaço acolhedor, o respeito e a consideração pelo conteúdo que emerge, a delicadeza no lidar com as imagens que surgem
e, acima de tudo, um interesse sincero pelo outro. Mas, ainda menos mensuráveis, é a comunicação inconsciente, é o diálogo das vísceras, como dizemos, o diálogo dos complexos, nossos e do paciente, que se contaminam, se energizam, e é nossa convicção que, ao elaborarmos melhor esses nossos complexos, podemos estar contribuindo para a elaboração dos complexos do paciente. Assim, prosseguimos no atendimento terapêutico dialogando nesses muitos níveis. E esse diálogo complexual pode se processar para além dos complexos pessoais, sendo vivenciado em patamares cada vez mais elevados, mais sutis. E dessa forma vamos dando gradativamente, nós e o nosso paciente, um passo a mais no caminho da individuação. Muitas vezes, a postura dedicada, a intenção honesta, a busca do alívio da dor, constroem caminhos para além da nossa compreensão. Sempre lembro de um relato de Aldo Carotenuto, um terapeuta italiano, que já nos deixou, que nos mostra que a dedicação sincera pelo outro pode até mesmo compensar a nossa ignorância. Ele contou certa vez que, quando era jovem terapeuta, atendia pacientes psiquiátricos, esquizofrênicos, e desesperava-se com medo de não conseguir bons resultados. Mas o mais incrível é que ele conseguia. Mas hoje, dizia então Carotenuto, hoje, como agora sou um terapeuta experiente e sabedor das dificuldades desse tipo de atendimento, não atendo mais pacientes assim. Não consigo mais obter bons resultados como antes. Pois é, às vezes em terapia, não sempre, mas às vezes, a experiência, o saber e os muitos diplomas funcionam menos que o empenho afetivo de um terapeuta mobilizado pela dor do ser à sua frente. A personalidade do terapeuta tem um grau de atuação do qual ainda não sabemos os limites. O próprio Carotenuto, guiado por sua experiência da juventude, falava do poder curador da imagem e preconizava que era interessante que, de vez em quando, se imaginasse o paciente lá na frente, depois de algum tempo de terapia, como estando muito melhor de suas neuroses. Eu até hoje acredito que funciona. Bem, mas falávamos do diálogo dos complexos, a comunicação das vísceras, e penso que a comunicação pode ser ainda mais abrangente. Há um nível em nós que talvez nem podemos falar como sendo um canal de comunicação com o outro, mas onde simplesmente somos todos iguais. Gosto de Gigerich, o Wolfgang Gigerich, quando ele aponta a existência do terceiro elemento de uma relação, aquilo que nos une no que ainda não foi diferenciado pelo ego, no que somos comuns, o inconsciente coletivo. Sandor falava da ligação com o outro através do terceiro ponto. O corpo como o vértice de um triângulo. E dizia que, por ser uma ligação transpessoal, triangular, passando pelo polo superior, o polo mais alto, não criava transferências. Também Jung apontava a ideia de um self relacional, algo que transcende a cada um e que transcende a própria relação. Edward Edinger denominava essa fase da terapia como a fase do sacerdote, do hierofante. Ele entendia que a terapia se processava em 3 etapas. A primeira, a fase médica, a fase em que o paciente se queixa da dor e vem em busca da cura. Uma segunda seria a fase do filósofo, que socraticamente o terapeuta busca, dialeticamente, a verdade que já está dentro do paciente. E a terceira, a do hierofante, o sacerdote dos mistérios de Eleusis. Este intermedia a dimensão transpessoal da relação. Aqui poderíamos falar de uma fase religiosa, com o cuidado de não confundir religião com religiosidade.
Mas esta é a fase da psique arquetípica, com imagens e experiências luminosas, em que o diálogo se processa dentro de cada um e que ambos, poderíamos falar, olham para o terceiro ponto e se defrontam com o mistério. Mas falávamos de Lúcia, e como disse, foram muitas as sessões, muitas as calatonias, muitas as imagens. Certo dia contou-me que, por algum motivo, compraram uma pequena imagem de Nossa Senhora da Conceição, ou da Concepção, que é um sinônimo, e a colocaram na mesinha ao lado da cama. E que nessa mesma noite teve um sonho. Sonhou que acordava. Deixe-me aqui abrir um parênteses rápido. Sonhar que acordamos dentro de um sonho pode ser entendido como o surgimento de um conteúdo que estava muito distante e que agora aproxima-se da consciência. Mas, voltando, Lúcia acordava e via deslumbrada que a Nossa Senhora que pusera ao lado da cabeceira estava agora viva, do tamanho natural, sorrindo para ela, que era uma criança pequena. E Nossa Senhora pegou-a no colo. Novamente, temos a Nossa Senhora, mas agora não a das dores, a Mater Dolorosa, mas a da Concepção. A mesma grande mãe em uma outra configuração. Duas facetas que em nós, na nossa psique, se complementam e formam um todo. Uma fala da inevitabilidade da morte, a outra do eterno renascer da vida. Apenas um sonho. Talvez uma compensação ao vazio interno. Talvez o emergir de uma imagem religiosa em consequência de um trauma de abandono. Possivelmente o arquétipo materno que se constela e se apresenta com a imagem necessária com aquilo que nos falta. Para o terapeuta, não foi necessário emitir nenhuma palavra aqui. Creio que nenhuma interpretação seria bem-vinda, apenas o testemunhar do encontro luminoso de uma mãe com a sua filha. Talvez agora, daí para frente, o poço deixasse de ser sem fundo. Em algum lugar, poderia haver uma sensação de acolhimento, de pertencimento, uma mão que assegurasse, uma mãe que assegurasse. Estamos empregando tanto o termo luminoso, falando tanto da luminosidade da imagem arquetípica, um termo já tão conhecido, mas mesmo assim pode ser interessante pensar um pouco no significado do conceito. Na verdade, trata-se de um conceito teológico formulado por Rudolf Otto e que caiu como uma luva, ainda se usa a expressão, caiu como uma luva para as ideias de Jung. Luminoso, podemos dizer, é aquela sensação de que estamos na presença do divino, que estamos em um campo sagrado, frente a uma força superior, quando então somos tomados por um sentimento de reverência, de respeito, admiração, de amor ou temor. É quando os joelhos não mais nos seguram e parece que querem se dobrar. Uma sensação de estar frente ao mistério. Essa sensação de mistério não é algo que se conquiste, simplesmente acontece. Só nos abrimos para ele. Pode nos acontecer frente à divindade, como a uma Nossa Senhora que chora, mas também frente à natureza, à arte ou à imagem de um sonho. Não é algo racional, mas a sensação, diria, do divino nas entranhas. E Rudolf Otto nos perdoe por isso. É uma percepção e uma expressão no corpo. Repetindo, aqui temos a percepção do sagrado ainda no corpo. Poderíamos falar que é um Deus ainda não revelado, habitante do humano, mas em que a cultura ainda não lhe deu uma face cristã, maometana ou o que quer que seja. Ainda um Deus que não é preciso se guerrear por ele. Bem, mas agora estamos indo longe demais. De uma forma um pouco mais bem-humorada, um paciente meu falou da força do luminoso. Contou-me da viagem que fizera a Machu Picchu, com um grupo de amigos, das brincadeiras que faziam percorrendo as ruínas incaicas,
até que chegaram às ruínas do Templo do Sol, o lugar sagrado dos rituais e das oferendas. O templo, construído no centro da vila, o que já é bem significativo, é localizado de tal forma que nos solstícios o Sol, o Deus Sol, entra através das 3 janelas, iluminando uma certa região do templo. Isso era visto como uma manifestação da presença divina. Era uma conexão direta com a divindade. Bem, à medida que entraram no local sagrado, sem que soubessem o porquê, as brincadeiras foram deixadas de lado, as vozes foram diminuindo de intensidade e, como se um vento frio, ele disse assim, passasse pelo corpo. O folclore sempre disse que quando uma alma passa por nós, ficamos arrepiados. Quem sabe o corpo sentisse a presença de incas enfesados exigindo respeito. Claro, eu estou brincando, mas, na verdade, nessas situações, arquetipicamente, isso se constela no nosso inconsciente. Bem, falamos dessa trajetória do instinto à imagem, do corpo ao espírito, dessa trajetória que podemos chamar de arquétipo. E falamos que essa imagem que o arquétipo se nos apresenta é luminosa. Mas eu queria salientar ainda um dado a mais. Queria salientar a força do arquétipo. Muitas vezes esquecemos que a imagem arquetípica não é uma simples imagem. Não é como uma fotografia sem importância que olhamos desatentos e deixamos de lado. Mas é uma imagem luminosa que nos toma conta, cativa, seduz, amedronta, enraivece e nos leva à ação. Ela tem sua raiz no corpo e nos põe em movimento. É uma energia. Atendi certa vez uma jovem sem recursos financeiros que engravidou e logo depois acabou sendo abandonada pelo namorado com quem dividia um quarto. O luminoso da maternidade tornava o aborto impossível. Sozinha, num quarto alugado, não tendo com quem dividir as despesas, viu-se sem saída e entrou em depressão. Chegou a pensar em suicídio. Mas, como dissemos, é nesse momento, quando o ego não tem mais saída, que se ativa o arquétipo e a sua imagem arquetípica, simbólica, luminosa, apareceu em um sonho na forma de uma onça. No início do sonho, ela observava uma gata mirrada que caminhava por um deserto rochoso. O caminho prossegue passando por uma espécie de desfiladeiro, com as pedras a seu lado ficando cada vez maiores, formando verdadeiras muralhas. Caminha sobre o sol, exausto, e agora ela é a própria gata. E vê que ao final o desfiladeiro se fecha numa alta montanha. Sabe que não há saída e voltar seria morrer de sede. No seu desespero, passa a correr e pula sobre a primeira pedra à frente, e depois sobre a seguinte, e assim sucessivamente vai galgando a montanha. Mas agora ela não é mais a gata, e sim uma onça raivosa e selvagem, ágil e forte. Acorda quando já ia chegando ao alto do desfiladeiro. Bem, daí para frente, a imagem luminosa da onça, o símbolo onça, orientou sua vida, atraiu e direcionou sua energia, sua libido. A onça representa, no caso, a qualidade do materno ligado à instintividade, à ferocidade, à defesa e preservação da cria. A ira necessária que nos leva para frente. É como se a força instintiva se transformasse e se organizasse através do símbolo. E, através dele, viesse para a vida. Essa é a força do símbolo que nos leva à ação. Movida pela força ferina, que vinha do fundo de si, saiu da depressão, arrumou um trabalho de telemarketing que podia realizar sem precisar sair de casa, e criou as condições necessárias para receber a cria. Eis o que Jung quer dizer quando nos fala que a imagem arquetípica, no caso a onça, não é somente uma imagem autônoma,
mas um dinamismo que nos leva para a ação. Muitas vezes, a disposição arquetípica do indivíduo também ativa, mobiliza aqueles que o rodeiam. Acompanhei, através do relato da filha, os últimos meses da vida de um homem sensível, um poeta. Quase toda manhã, no encontro familiar, à hora do desejum, ele contava o seu sonho da noite. Uma série que se iniciara com ele começando a subir a encosta de uma alta montanha e, dia após dia, percorria nos seus sonhos um pedaço do caminho ascensional. Subindo, ia deixando seus pertences pela trilha. Possuidor de uma doença incurável, todos sabiam do significado dessas imagens. Sabiam o que significava chegar ao cume e, de certa forma, o acompanhavam no trajeto. E nesse compartilhar, como que o inconsciente preparava a ele e a sua família para a partida. Para a família, o luto foi vivido antes. Assim, foi com muita tranquilidade que um dia minha paciente, ao chegar à sessão, disse-me que ele chegara ao cume. Ele chegara, por fim, ao mítico local do encontro com a divindade. É bastante significativa a imagem da subida da montanha, a chegada ao cume, ao local do encontro. Creio que evocou em cada um as imagens míticas que dizem que uma história se fecha em um nível, mas se abre para outra, o do encontro. E assim, parece que na família, dentro de cada um, não ficou a sensação do trágico, mas sim a sensação que se cumpriu um roteiro maior. Evocou um roteiro mítico que, na verdade, já está inscrito dentro de cada um de nós. Nos sonhos, na imaginação ativa, na meditação, em visões e experiências místicas, vivemos, como falamos acima, uma unidade de tempo e espaço, uma dimensão intermediária entre o mundo físico e o espiritual, um espaço de encontro, um mundo intermediário entre o divino e o humano, que Henri Corbin denominava do mundo imaginal. É algo muito pessoal, mas certa vez tive um daqueles sonhos que esgarçam o véu que divide os mundos, que reúne matéria e espírito em um tempo que é sempre o presente. Tive uma avó adorável, daquelas que as mães falam que estragam os netos e que escondem o doce proibido num lugar bem fácil, só para a gente achar. E que um dia partiu. Bem, cresci, casei-me, minha mulher engravidou, e no dia do nascimento do meu filho eu tive um desses sonhos. Sonhei que estava com o bebê no colo, caminhando por um longo corredor de pessoas. Eram pessoas de várias gerações, e lá no final, no centro, sorrindo, aguardando, estava minha avó. Eu viera para lhe mostrar seu bisneto. Além da figura que me emociona, acordei com uma sensação de continuidade da vida que talvez só a luminosidade de um sonho pode trazer. A nítida sensação de fazer parte de uma história maior, de ser um elo de gerações. Um nada e, ao mesmo tempo, absolutamente importante na corrente da vida. A percepção de que muitas vidas batalharam para que eu pudesse estar aqui são esses mitos que nos tiram da pequenez egóica e podem nos dar um sentido à vida. A vida tem sentido e direção. E o objetivo de uma terapia profunda é nos ajudar a seguir o caminho que de fato é o nosso. Nos fazer perceber que há em nós algo maior que o ego, que as angústias do ego. Que há em nós um roteiro submerso, inconsciente, do qual vamos recolhendo pouco a pouco os fragmentos desta nossa história maior, da nossa verdadeira história. Nos sonhos e nos acontecimentos da vida, vamos observando o desenvolvimento dessas imagens, recolhendo gradativamente um fato aqui, uma imagem acolá,
vamos tendo consciência dos fotogramas do nosso filme, e uma consciência da nossa história. E, em algum lugar, nos damos conta da existência de um roteirista-diretor que Jung chamava de self. Ou espírito, ou o que quiser. Às vezes, eu imagino a nossa vida como aqueles passatempos em que a gente sempre encontrava nas revistas infantis, que a gente pegava de um lápis e tinha que ligar o número 1 ao número 2, e que estava um pouco mais distante, depois ao número 3, que estava em outro canto da página, e aos poucos, gradativamente, íamos descobrindo que ali havia um desenho, que ali sempre houve um desenho, só que éramos inconscientes. Só precisávamos seguir os pontos corretos. Assim é o nosso traçado da vida, tornar consciente a forma que somos nós. Não resisto de contar a história da Von Franz, uma história que já contei em vários lugares e que já não sei mais o que é história e o que é minha fantasia. Bem, mas se não é vero, é ben trovato. E seguindo aqui vai ter o Gambini, Roberto, que amigo, em que a Von Franz orientou o mestrado, e pode depois confirmar se é pura mentira minha ou se alguma vez ela falou essas coisas. Mas é bem trovato. Von Franz estava deprimida, encontra na rua um rapaz e marca com ele um encontro. Esse fato trouxe-lhe algum alento, imaginou 1000 coisas, 1000 planos, mas no dia aprazado o rapaz não compareceu. Deprime-se ainda mais, mas então é socorrida por um amigo que lhe disse que no dia seguinte, seu grupo iria até a casa do avô, um tal de Jung, em Bollingen, na beira do lago. A casa, Von Franz vai até lá, a garotada sai para andar de barco e ela fica com Jung preparando o almoço. E entre os cortes e fatias de cebola e tomates, Jung percebe o humor deprimido de Von Franz e sutilmente propõe que ela o ajude em certas traduções de uns livros de alquimia. Creio que aos 17 anos, Von Franz, você confirma também, já sabia latim e grego clássico. Esse assunto, alquimia, acaba por interessá-la profundamente, faz com que ela estude com afinco e faz, por fim, que ela termine por se transformar numa analista. E assim a vida seguiu, e então, da perspectiva dos seus 70 anos, ela olha o caminho que percorrera até então e vê que esta era a sua vida. E pensava, se o rapaz que fosse ao encontro, como o ego desejava, ela talvez não tivesse vivido a sua vida, a sua destinação. Ou então, teria feito um grande desvio do caminho da individuação. O que o ego considerou como mal e se frustrou e sofreu foi que a colocou no caminho que era o seu. E como ela mesmo disse, não há bem maior do que chegar aos 70 anos e saber que se viveu a vida que nos era destinada a viver. A história de Von Franz nos mostra o processo de individuação, visto ao contrário, dos 70 anos olhando para trás, do fim para o começo. Nos mostra uma certa sensação de destinação que acompanha esse processo, a sensação de que há uma linha, um fio condutor, um spiritus rector, uma inteligência que costura os acontecimentos da vida e nos faz reconhecer que esta é a nossa vida. No movimento de ir ligando os pontos do nosso desenho, às vezes cometemos muitos erros, não encontramos o número seguinte, traçamos o trajeto errado e temos de voltar para trás. Às vezes, nos perdemos em borrões que escondem números verdadeiros. Perdemos a possibilidade de saber do trajeto, de seguir o caminho que seria o nosso. E nunca saberemos da figura que somos nós.
Sim, eu sei que exagero nas metáforas, mas gostaria de finalizar falando da grande metáfora junguiana, o núcleo do mito junguiano, a ideia do self. O arquétipo central, o spiritus rector, o grande diretor do qual viemos falando. Self, um conceito que hoje percebemos anda meio combalido, meio esvaziado, principalmente no meio acadêmico. Ele não se encaixa bem nos ditames científicos. Bem, não é que ele não seja científico. É a ciência que precisa dilatar suas fronteiras para poder abarcá-lo. Jung, aos 22 anos de idade, fez uma palestra para os colegas da Irmandade Estudantil de Zofíngia, da Universidade da Basileia, e já naquela época ele falava sobre isso, as limitações da ciência, a necessidade de aumentar seus limites para a inclusão do espírito. Self, a metáfora do self, é aquilo que em nós nos faz ver para além do ego, a ter a visão do abismo e do divino que há em nós, que nos faz viver o não limite quando saímos das estruturas necessariamente limitantes do ego. É ter uma visão do todo que somos, abrangendo amplitudes que desconhecemos. É a estrutura que reúne os pedaços esparsos que somos e os coloca em uma única direção. É o que pode nos dar a sensação que caminhamos para algo, que temos uma direção, que a vida tem um sentido. Que talvez nos dê a garantia de poder ser amparados pelas mãos da Virgem quando da queda no abismo infinito. Que talvez nos dê a confiança de que seremos recebidos quando chegarmos ao cume da montanha. Jung, de uma forma muito mais simples e gostosa, descreveu em uma entrevista a um jornal uma imagem do self. Ele disse que mora na gente um velho de 2 milhões de anos de idade. Naquele tempo era 2 milhões, hoje é mais de 9 milhões que esse homem mora na gente. Que é o tempo da existência humana nesse planeta. Esse homem viveu tudo do humano, todas as dores, todas as alegrias, todas as conquistas, todas as mortes. Ele está sempre nascendo e morrendo. Ele está sempre em nós. Individuação, podemos dizer, é poder entrar em contato com Ele. É aprender a escutar a sua voz. É Ele que, na hora mais necessária, talvez nos conte um mito, nos traga um sonho, uma intuição. Von Franz, mais uma vez, em seu livro O Sonho e a Morte, narra um sonho maravilhoso. Conta que em um leito de hospital, uma senhora já bem idosa resistia, tomada pela angústia, em dar o passo final. Em meio a seu desespero, seu inconsciente, ou o velho sábio, de 2 milhões de anos, trouxe-lhe, na forma de um sonho, o eterno mito religioso. Nas imagens desse sonho, via-se deitada no mesmo leito do seu quarto de hospital, observando a mesma janela que lhe era familiar, e via ali, aflita, uma pequena vela que ardia no peitoril, e que lentamente se consumia. Desesperada, viu a chama bruxuleante se extinguir, e assim fez-se uma escuridão terrível, mas só por um momento, para logo depois tudo clarear numa luz brilhante da mesma vela, outra vez nova, só que agora acesa do outro lado, do lado externo da janela. Após esse sonho, a velha senhora pôde descansar em paz. Há muito tempo, um paciente com AIDS, com várias doenças oportunistas já tomando conta do seu corpo, emocionado, me contou seu sonho. Eu sou uma planta, uma flor, daquelas que tem um caule fino e no alto um chumaço, como que de algodão, que a gente assopra e ele se desfaz. Estou plantado num imenso campo
e sinto que se aproxima um vento muito forte. E, de fato, ele vem, e, desesperado, me desfaço. Vejo que me desfaço. Me vejo caindo aqui e ali no campo e brotando, muitos de mim, em vários lugares. No jovem ateu, o mito do velho que fala da morte e ressurreição amenizou um pouco o desespero da caminhada que ele teria pela frente. Muitas vezes é preciso sair da superficialidade e entrar na profundidade. É preciso saber do velho sábio e aprender a escutar a sua fala. É preciso desobstruir o caminho que nos leva da nascente ao grande lago. Obrigado.